Amém. Bom dia, família Minha Fé. A bênção, Padre. Estou indo na Cidade Santa com minha madrinha. Já tem 15 dias que está passando mal. Vou no médico e nada. O Senhor faz uma oração em mim, por favor. É Joadre Lima. Olha, Joadre, venha para a Cidade Santa, você vai receber oração. Né? Hoje, quinta-feira, Santa Missa às 8 horas. Lembrando mais uma vez, né, durante esses dias nós temos avisado, a partir do dia 1º de julho, a Cidade Santa vai fazer um momento de atendimento, de oração e escuta. Nosso Pai, com alguns sentinelas, né, estarão atendendo. As pessoas às vezes perguntam, né? Eu queria passar pela oração. Então, na terça-feira, toda terça-feira, das 8h30 às 15 horas, nosso Pai e alguns sentinelas vão atender em oração e escuta. Bom dia, Pai, sua bênção. Estou passando para agradecer a Deus, primeiramente, em toda a Cidade Santa, pelas bênçãos recebidas no Rosário que vivi ontem. Olha, Valdineia, eu vou trazer aquela palavra daqui a pouco, que foi uma bênção aquele Rosário. Graças a Deus, pela primeira vez, meu futuro esposo viveu o Santo Rosário. Glória a Deus. Olha que bênção. Eu me segurava para não chorar, pois minha felicidade era imensa. E a todo momento, irmã Rafaela e Gabriel falavam sobre o relacionamento, sobre não desistir, sobre confiança. E eu ali olhando para Jesus pedindo essa graça. Foi muito lindo. E quando chegou no final, dei um abraço nele e disse: Jesus te quer muito. Reze conosco amanhã também. Foi muito lindo. Obrigado, Cidade Santa. Deus continue usando vocês. Ontem o Rosário, com toda certeza, foi para mim. Foi para minha família e eu hei de vencer. Ore por nós, não precisa falar nosso nome. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, família. Bom dia, minhas irmãs. Que maravilha. O programa Minha Fé voltou. Louvado seja Deus. Eu estava com muita saudade desse programa, que nos ajuda tanto a permanecer firme e forte na fé. Que Deus abençoe a todos dessa comunidade linda, a Cidade Santa. Ô, Tânia, que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos com as nossas orações. Entregamos tudo. Hoje também dia de couraça de São Patrício. Dia da gente rezar mais, entregar os sacerdotes. Quinta-feira na Cidade Santa é de cura e libertação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Passa à frente, mãe. Nós te entregamos todo esse dia de hoje. Te entregamos as caravanas que estão se dirigindo para a Cidade Santa. Te
te entrego agora diante de Jesus. Entregue sua vida para que Nossa Senhora passe à frente em todos os teus caminhos nesse dia de hoje. Maria.
Patrício. Pega as tuas mãos nesse momento, vamos entregar tudo nesse momento. Eu quero entregar todas as pessoas que estão hospitalizadas, você que está enfrentando tratamento contra o câncer, você que está vivendo depressão. Eu quero pedir agora, nosso Senhor, que te dê toda a força, que te revista com o poder do alto. Muitas pessoas que acordaram hoje, Tati, Silva Júnior, Fumaça, pessoas que acordaram hoje desanimadas, pessoas que precisam ser levantadas nesse momento e o Senhor já está entrando em ação. O Senhor entrando em muitas casas. Tome posse, meu irmão, minha irmã. Essa oração é uma oração de poder. É uma oração de poder. Tome posse. E todas as vezes que você entrar em qualquer lugar, se revista de oração. O cristão católico, eu dizia ontem, no nosso rosário, a forma que Satanás quer derrubar um cristão, a primeira coisa que ele faz é tirar a vontade de rezar. Então, nesse momento, peça a graça. Eu quero pedir por você. Você que não sente forças para rezar. Você que foi deixando, antes rezava o rosário, agora reza apenas um terço e agora não reza mais é nada. Porque não sente mais vontade de rezar. Eu quero pedir a Jesus que te dê toda a força nesse momento. E que você volte a se colocar na presença do Senhor. A palavra que vem tão forte é distração. Tantas coisas distraindo a muitos. E você precisa voltar. Seu foco. O que é que interessa? O que é que de verdade não passa? Vai entregando toda a sua vida, a sua família, suas preocupações. Reze conosco essa couraça. Certeza que nós temos um Deus que nos levanta, que nos sustenta todos os dias. Entrega ao Senhor a sua saúde. Entrega ao Senhor tudo aquilo que você precisa resolver no dia de hoje. Deixa Deus acalmar. Deixa Deus voltar ao equilíbrio. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Somos seus filhos e precisamos de ti, Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, os céus inteiros estão nesse momento intercedendo por você. O céu inteiro olha por você. E é o que Deus coloca no meu coração agora. Se sinta amado, meu irmão. Se sinta amada, minha irmã. Você não é qualquer coisa, não. Você é alguém, você é filho de Deus e um filho, uma filha muito amado por Deus. Obediente aos anjos a serviço dos arcanjos. Na esperança da ressurreição. Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo. Essa palavra me tocou. Com a luz do sol. Às vezes a gente acha que nossa lâmpada ilumina. Por mais, fumaça aqui. Fumaça trabalha com iluminação, trabalha com som. Pode existir o refletor mais poderoso. Nada se compara à luz do sol. Ofusca, o sol ofusca qualquer iluminação artificial. O Senhor está dizendo,
A minha presença é que vai iluminar a tua vida. Amém, Senhor. Deixa Jesus ser o teu sol. É Ele o teu sol. É Ele o meu sol. Deixa Ele iluminar tudo aquilo que ainda é treva na tua vida. Pessoas que nesse momento estão dizendo: Senhor, me ajuda. Eu preciso, eu não sei o que fazer para deixar esse vício. O vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da prostituição. O Senhor está dizendo: deixa eu entrar na tua vida e eu vou transformar as trevas da tua vida em luz. O brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes, para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os e cruéis infames poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Não tenha medo. O Senhor está falando para muitas pessoas, você que está sofrendo perseguição. Não tenha medo. Se alguém disse que vai fazer algo contra a tua vida, não tenha medo, porque a tua vida está escondida nas mãos de Deus. A tua vida pertence ao Senhor. Eu sempre tive isso dentro de mim. Um dia em oração, Deus falava no meu coração: Tati, o mal só tem autoridade na minha vida na medida que eu permito. Eu só vou deixar, se eu permitir o mal fazer, mas se eu permanecer no Senhor, se eu confiar no Senhor, pode levantar 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas nada vai me atingir. Amém, Jesus. O Senhor, Ele te guarda. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Consagre agora a sua vida. Nesse momento, o dia só está começando. Consagre tudo que você tem para hoje. Se você tem alguma reunião, se você vem para a Santa Missa, se você vai pegar ônibus, se você vai pegar um carro, se você vai viajar, consagre agora a tua vida. Diz: eu consagro, Senhor, a minha vida a Ti. Consagro todos os lugares por onde eu estarei nesse dia de hoje. Os olhares que vão me ver, Senhor, nesse dia de hoje. As línguas que vão falar comigo hoje, Senhor, consagre. Consagro, Senhor, a minha vida. Torna-me oculto, Senhor, ao olhar do inimigo. Hoje me levanto. Com poderosa força invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Partilha conosco, Silva. Partilho, sim, Rafaela. A Tati, ela falou sobre voltar a orar e pedir proteção, evitando as distrações, né? Que tantas vezes nos tiram dos trilhos, e manter o foco. Como é importante reafirmar
a força que tem a oração, né? Que orar é reconectar, é fazer com que nós possamos estar nos reconectando a Deus o tempo todo, a nossa fonte da vida, né? E sem oração, a alma ela enfraquece, o coração ele fica confuso, e as batalhas que a gente enfrenta todos os dias, elas parecem que nunca vão ter fim, não é verdade? Então, orar, vigiar, pedir proteção, consagrar realmente a língua, a mente, o toque, o ambiente de cada um de nós, aqui no trabalho, em casa, na vizinhança, no ônibus, no metrô, na volta para casa aí agora de muita gente, depois desse período junino. Enfim, é orar e vigiar sem cessar. Amém, Silva. E cada dia eu tenho essa certeza. Nós precisamos orar cada vez mais. A oração da manhã é uma das orações mais importantes do nosso dia. Porque é um momento que nós nos revestimos. E eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida. Você que está nos acompanhando nesse momento, se revista de oração. Diz, Senhor, eu consagro a minha vida. Eu não sei com quem eu vou estar. Os corações que vão se aproximar de mim. As bocas que irão falar comigo hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Só quem conhece os corações é o Senhor. Amém, Rafaela. Quando o Silva falou, veio tão forte assim, batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. E a oração, ela vence tudo. Não tem nada que a oração não vença. Se você silenciar, dobrar o seu joelho, erguer seus braços, você já venceu. Porque o nosso Deus, Ele está o tempo todo nos olhando e derramando graças. E muitas vezes a gente não percebe porque é uma inquietude, muitas vezes uma falta de equilíbrio, muita distração, como eu já falei. Mas é preciso focar, é preciso escutar a voz do Senhor. Às vezes a gente quer tudo, quer fazer do nosso jeito e o Senhor está dizendo, calma. Tudo vai acontecer conforme a minha vontade, a vontade do Senhor para nós. Então, a cada amanhecer, como a Rafaela disse, é preciso estar, eu preciso parar para escutar o Senhor. O que Ele quer para mim? O que Ele quer que eu faça a partir de hoje, a partir dessa oração? Porque a gente, às vezes, coloca os pés pelas mãos e a gente atrapalha tudo. E o Senhor está dizendo, deixa comigo, está tudo preparado. Eu vou fazer com que você viva se você permitir. Então, basta dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Faça essa experiência com Deus. Você que está passando dificuldades tremendas, difíceis, achando que não tem solução, a oração vence tudo. Basta a gente parar, escutar o Senhor. O que tu queres para mim a partir dessa dificuldade, a partir dessa situação, Senhor? E não tome nenhuma decisão sem oração. Você que é cristão, você que é católico de verdade, coloque a oração na sua vida. Não tome nenhuma decisão. Aqui, nada. Nada, nenhuma cor de uma parede é decidida sem oração. Ah, porque eu gosto do azul. Ah, porque eu gosto do amarelo. Aqui não existe isso. Amém. Qual é a tua vontade, Senhor, para esta parede? Qual é a tua vontade, Senhor, para este terreno? A cidade santa foi toda construída pela oração. Amém. E em oração. Tudo. Eu lembro de um engenheiro que esteve aqui e perguntou qual o master plan da cidade santa. E nosso pai disse, é o Espírito Santo. Nós não temos master plan. Parece que está tudo no lugar certo. E está. Sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo quem mostrou o lugar. E ele também vai mostrar na sua vida. Amém. Não tome nenhuma decisão. Não deixe a sua casa. Não deixe o seu trabalho. Sem antes perguntar, Senhor, é da tua vontade? Olha que bonito isso que Silva trouxe para a gente. Amém. E eu quero ler essa mensagem. Pai, bom dia. Que a bênção esteja convosco. Bom dia, família do Minha Fé. Sou Eduardo. Não sou de pedir, apenas agradecer. Eu queria que você gravasse esse início dessa mensagem. Não sou de pedir, só apenas agradecer. Mas hoje venho pedir oração pelo meu filho Lucas, que está internado aqui em Salvador.
ele é portador de anemia falciforme. Peço não só pela sua saúde física, mas principalmente mental, pois não é fácil para um jovem de apenas 21 anos passar por momentos difíceis de saúde como ele vem sofrendo. Tem tido crises de ansiedade e eu vou tentando mostrar a ele sempre o lado bom de tudo. Olha que bonito. Por mais difícil que seja a situação. Olha, pai, eu vou dizer para você, Eduardo, continue ensinando seu filho isso. É uma pérola isso. A pessoa que é capaz de enxergar as coisas boas a partir das dificuldades, essa pessoa, ela tem uma visão espiritual das coisas. Essa pessoa não se deixa abater diante de uma situação difícil. Eu estou falando de uma pessoa com anemia falciforme. Eu trabalhei com anemia falciforme durante 10 anos. Compartilhava com Tati aqui. São pacientes que sofrem muito com dores. Volta e meia tem que estar em um hospital, às vezes recebendo uma transfusão de sangue. E esse pai dizendo isso, olha, é para muita gente hoje que acha que está sofrendo. E a resposta é para você. Veja aquilo que é bom, mesmo nas situações difíceis. Ontem meu coração estava aflito. Mas Deus e Nossa Senhora me deram paz nesta noite. Sei que estão cuidando do meu menino. Essa parte ele falou assim, trabalho em Pernambuco e larguei tudo para estar com ele. Não perco o programa por nada. Assim que ele estiver bem, iremos à Cidade Santa pela primeira vez agradecer de joelhos por mais esse milagre. Amém. Eu creio, eu confio. Amém. Que Deus abençoe você, Eduardo. Sei que muita gente precisava escutar esse seu testemunho. Às vezes a gente reclama de tantas coisas. Quero pedir a Jesus nesse momento que infunda no teu coração todo o amor. Todo o amor que você precisa. A vida, ela só é pesada quando Deus não encontra em nós um coração bem disposto. Mas quando existe em nós um coração bem disposto para Ele, nada é pesado, nada é difícil. Olha o testemunho desse pai. Um filho com anemia falciforme, sofrendo, mas ele ali, de pé em oração, mostrando ao filho o outro lado do sofrimento. O outro lado do sofrimento, você precisa ver o outro lado do sofrimento. Chorialá, eu quero louvar a Deus por esse testemunho que ajudou muitas pessoas no dia de hoje. Você que só estava olhando para um lado e Eduardo trouxe, né? Olhe para o outro lado. Né? Tem um lado bom em todas as situações difíceis. Tem, por mais difícil que seja você compreender essa palavra, existe um lado bom, sim. O Senhor permite a gente viver situações difíceis, sofrimentos muitas vezes, para que a gente pare mais para rezar. Aí vem de novo a palavra oração, como eu preciso orar mais. Não murmurar. Diante dessa situação que você está vivendo, eu quero louvar a Deus pela vida de Eduardo, de Lucas. Ele entendeu. Quem vence é o amor. Quem está vencendo aí é o amor. Eu largo a minha vontade, Senhor, para fazer a tua vontade. E a vontade hoje na vida de Eduardo é essa. Que ele pare tudo para ficar com o filho. E aí você pode pensar, o que eu preciso fazer agora, Jesus, para te agradar? Qual é a tua vontade na minha vida? E às vezes, Rafael, é tanto egoísmo. É tanto eu. Ah, mas eu não penso assim, mas eu não quero assim. E aí você também não vai conseguir amar. Agora é a hora de parar e dizer, Senhor, eu quero amar, eu quero viver a tua vontade. Amém. Quantos casamentos destruídos porque a mulher não parou para amar, porque o marido não parou para ver qual a situação, qual é a necessidade da minha casa. E o Senhor está nos convidando hoje só isso. Escuta a vontade de Deus. E assim você já se torna um vencedor quando você para e começa a agir dessa forma. Deixa Deus desconstruir os teus planos. Deixa Deus desconstruir as tuas ideias. Os teus programas. Aquilo que você planejou. E o Senhor está fazendo, está desconstruindo muitas pessoas nesse dia de hoje, Tati, para dizer, eu vou fazer do meu jeito. Planos errados. Para esse pai não foi fácil sair. Ele trabalhava em Pernambuco, certamente tinha uma vida estabelecida em outro estado, mas por uma necessidade maior.
Deixou tudo para acompanhar o filho. E olha que sinal, olha que prova de amor. E às vezes a gente não quer renunciar a nada. Eu estou dizendo para você, Eduardo, Deus está vendo a tua entrega, meu irmão. Deus está vendo a tua renúncia. Continue confiando nesse Deus. Ele vê as tuas lágrimas. Eu vejo isso, Rafaela, muitas pessoas chorando nesse momento. Deixa as lágrimas rolarem. São lágrimas de amor. Você que está passando por dificuldades dessa forma, estava sem forças, o Senhor está te erguendo e dizendo que você está certo. É por amor que você está fazendo tudo isso. Pessoas que cuidam de idosos, de crianças com deficiência, pessoas que estão internadas nesse momento e que não está sendo fácil. O Senhor está dizendo, eu estou te sustentando, eu te seguro pela mão. Toma posse, minha filha, porque a tua força sou eu. É muito forte as cenas que Deus vai mostrando a gente. E é real, o Senhor, Ele é real. Amém, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, e tem tudo Senhora. A ver com essa palavra que eu vou trazer para você muito rápido, porque tem um evangelho de hoje. E a palavra de Jeremias, o capítulo 1. Jeremias, ele enfrentava muita oposição do seu ministério. E Jeremias, ele tinha medo. Ele tinha medo. E o Senhor dirigiu a palavra ao profeta dizendo, pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor e assim falou. Que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente, cujo vapor toma direção norte e sul. Disse-me o Senhor, é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haver abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. O Senhor, ele estava indignado, porque o povo havia abandonado o Senhor, abandonado a lei, abandonado a vontade de Deus. O Senhor está falando para você, tu, porém, cinge-te com teu cinto e levanta-te para dizer-lhe tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje faço de ti uma fortaleza, uma coluna de ferro, um muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo para livrar-te. Amém. Oráculo do Senhor, que palavra de hoje. Nós trouxemos essa palavra ontem no Rosário. O Senhor está te fazendo hoje coluna de ferro, um muro de bronze. O Senhor é a tua fortaleza. É Ele quem te levanta. Você pode ter começado esse programa desanimado. Você pode ter começado esse programa achando que você ia desistir de tudo. O Senhor está dizendo, se põe a caminho. Filho, eu estou contigo. Eu colocarei uma muralha entre ti e os teus inimigos, porque eles não vão te vencer. E os inimigos, entenda você, é o inimigo de Deus. Nossa luta não é contra homens de carne, meus irmãos. É contra as potestades, é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. O Senhor está te fortalecendo hoje para esse combate. O Senhor está te dizendo, não importa a situação, não importa, não é o câncer, não é o desemprego, não é aquela situação difícil dentro de casa, não são as brigas. Nada disso vai derrotar o Filho de Deus. Nada disso vai fazer você desanimar, porque é o Senhor que é a tua força, é a tua fortaleza. Louve e agradeça ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Senhor. E o evangelho de hoje, essa palavra dá um retiro. Dá um retiro. Que palavra forte. O Senhor está, desde hoje, desde agora, o Senhor está te fazendo uma fortaleza. Um
uma coluna de ferro e um muro de bronze. Tome posse, meu irmão, dessa palavra. E hoje, na quinta-feira, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 7, do 21 ao 29, ele diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha tudo que a gente estava falando. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Olha, meu irmão, se a gente não faz a vontade de Deus, não tem profecia, não tem milagre, nada disso. Nada disso tem sentido se eu não faço a vontade de Deus. Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. A casa sobre a areia não tem fundamento, não tem fundação. Qualquer vento derruba. O Senhor é a tua rocha, é a minha rocha, é a rocha de Tati, é a rocha de fumaça. Não importa as tempestades que vão dar sobre essa casa. Vai estar firme, fortalecida no Senhor. Olha que consonância com a palavra que nós trouxemos de Jeremias. O Senhor está querendo fazer de você rocha. Ele não está dizendo para você que vai tirar de você as tribulações. Ele está te dizendo: eu te farei rocha. Ele disse: vou colocar fundações na tua casa. Mas não te disse que vai impedir que as tempestades cheguem. Elas vão chegar, mas elas vão encontrar uma muralha diante delas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra mexe com o nosso coração o tempo inteiro, consonantes. Fazer a vontade de Deus. Em que está sendo fundamentada a sua vida? Quais são os alicerces da tua casa, da tua vida? Eu digo para você, se for Jesus, não se preocupe com a doença, com o desemprego, com as perseguições. Não se preocupe se bateu aquela tristeza, não se preocupe, porque a casa ela tem alicerce. E as tempestades não vão derrubar mais se ela está fundada sobre alicerces rotos, a tua própria vontade, as vaidades desse mundo, o orgulho, a mentira. Eu quero dizer para você, essa casa vai cair. Não construa a sua casa de qualquer jeito, é o que ficava aqui no meu coração. Né? Espera o tempo de Deus. Deixa esse alicerce ficar firmado. Eu estava aqui pensando até, né? Todas as construções na Cidade Santa, né? Ela é preciso bater lá na rocha, é preciso estar firmada. Não pode ser uma construção, porque eu quero tudo rápido, porque... Não. E tem obras que vão demorar mais. E faz parte, esperar no Senhor. Né? Outra coisa veio tão forte, a palavra de Efésios, onde ele diz assim, pode se revestir, revista, né, das armadilhas espirituais,
para que possais resistir todas as ciladas de Satanás. É preciso estarmos revestidos, como o Rafaela trouxe essa palavra de Jeremias, veio forte, exatamente isso. Se revista de Deus, se revista de oração, se revista sim com o rosário na mão. É preciso todo cristão orar e orar muito, né? Satanás, ele vem como um leão a rugir, ele vem sim para derrubar a sua casa, então é preciso alicerçar. Veio também muito forte, casar de namorados, noivos, cuidado, é preciso alicerçar. Quando entrar no casamento, entre convicto, entre sobre essa rocha, construa sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, porque senão no primeiro vento, na primeira tempestade, ela vai cair. Não é isso que Deus quer para você. Espera o tempo de Deus, espera o momento certo para entrar nessa casa, porque ela precisa estar forte. E você precisa também estar forte, porque quando você entra no casamento, aí vai vir as provas do casamento, então é preciso a gente estar revestido antes. Então, assim, louvar a Deus, Rafaela, por todas essas palavras, né, fortes para nós. Quero te louvar, Jesus, pela minha fé de hoje. Amém. E Deus falava assim também ao meu coração, Tati. Muitas pessoas se perguntando, como é que eu me torno rocha? Como é que Deus, ele vai alicerçar a minha casa sobre a rocha? Eu quero dizer para você, pela oração. Amém. É pela oração, é pela Eucaristia, meus irmãos. É na confissão. É se afastando do pecado. É fazendo a vontade de Deus, escutando a voz do Senhor que fala ao nosso coração, por meio da oração. É isso que o Senhor está falando, essa palavra que o Senhor lança para nós todos os dias e não quer que se perca, mas que dê frutos dentro de nós. E esse programa é uma bênção, porque esse programa, ele te dá aquela palavra que você precisa todos os dias. Ele não substitui a Eucaristia, não. Mas ele te dá aquela palavra que você vai levar durante o seu dia inteiro, meditando, guardando o teu coração. Senhor, que palavra é essa? Jeremias, o Senhor está me fazendo fortaleza, o Senhor está me fazendo coluna de ferro, um muro de bronze. Senhor, obrigada. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho das trevas. E às vezes, Tati, a gente se comporta como filho das trevas. É verdade. Às vezes a gente não toma posse das armas que o Senhor nos dá. Silva Júnior, às vezes nós nos comportamos até como os pagãos. Porque a gente tem todas as armas na nossa mão. A gente tem oração, a gente tem Eucaristia. Aí vem a dificuldade, a gente se desespera. Partilha um pouco conosco. Eu não tenho dúvidas, Rafa. Temos tudo realmente para seguirmos no caminho da fé. Às vezes acontece aquele desvio, falamos isso inclusive na última edição, antes de sairmos, né, para o período junino. Tudo nós temos para que possamos nos revestir, para que possamos ter a paz, para que possamos inclusive propagar a paz, não é verdade? E eu volto ao ponto da oração. É a nossa linha direta com o céu, Rafa. E quem ora, ele vê com os olhos da fé e ainda também com os pés firmes, né? A gente precisa de firmeza para propagar a paz, para poder ajudar também, né? Da melhor forma possível. Amém. Amém, Silva. E quando você falou pés firmes, sabe o que Deus colocou no meu coração? Cristão é aquele que anda com os pés firmes. Não anda com os passos vacilantes. As passadas são firmes porque sabe para onde vai. Nós sabemos para onde nós vamos. Você sabe para onde você vai porque o Espírito Santo está te conduzindo. Não existe medo, não existe desespero. Só existe confiança. Só existe gratidão. Não, eu estava aqui louvando a Deus pela sua vida, Silvia. Como traz leveza. Cada palavra que você traz, assim, traz uma suavidade, uma leveza, né? Então, assim, como nós precisamos disso. Que honra. Né? Nós precisamos dessa leveza e vem pela oração e vem pela entrega. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, Silvia Júnior. Amém, amém a todos nós.
Amém. E olha que programa hoje, né? Deus tem dessas coisas com a gente. É verdade. Tem dia que ele levanta a gente sai da vigília meio sonolento, o Senhor dá logo uma pancada na cabeça da gente com uma palavra. Obrigado, Senhor. E parabéns hoje para a Dilma do Santo Sacramento, lá no Cabula 6, em Salvador. Também em Salvador, lá no IAPI, Jovelina dos Santos Aragão. Em Monte Gordo, Eunice França. Joana Oliveira, lá na Vila Canária, também em Salvador. E também em Monte Gordo, João Paulo França. Tem mais alguém aí, senhor? Temos sim, bastante. Olha, aniversariante do dia de hoje, a Ivonete Queiroz, está fazendo 70 aninhos. Parabéns para ela. Hoje também, quem está desejando feliz aniversário, a família do Gil Almeida, ele está no bairro de Sussuarana, também na capital baiana. A Márcia de Oliveira Queiroz, ela é do bairro Caixa d'Água, tá mandando os parabéns e muita paz pro filhote dela, o Lucas Henrique Queiroz, o pequenininho dela, fazendo 22 aninhos hoje, tá? E quem também tá aqui fazendo aniversário de hoje é a amiga Daniele Diniz, ela tá fazendo 33 aninhos na cidade de Itabuna, aqui na Bahia. Parabéns! Ó, esse bolo, meu Deus. eu vou contar pra você que ainda eu posso dividir com todo mundo a marmita do bolo de carimã, tá? Marmita. Ainda tá vindo, não chegou São Pedro ainda, tá ainda nesse clima entre São João e São Pedro. Amém. Gosto demais de bolo de carimã. É bom. Pode dividir. Segunda-feira a Amém. fábrica de bolo abre de novo. Eu quero entregar também nesse momento, né, em oração, a vida de Maria Mel, né? Vai fazer a cirurgia, quero entregar elas que são gêmeas, Maria Flor e Maria Mel. Que o Senhor te abençoe, Silva, que o Senhor te dê hoje um dia abençoado. Amém. Nossa Senhora, coloque o seu manto sobre você, te torne oculto aos olhos do inimigo. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe seu Pode falar. irmão de Tânia fazendo aniversário de Valdo, participante aqui, oficial, Tânia. Deus abençoe, Givaldo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.